Estamos sobrevoando o litoral brasileiro. Desde que os portugueses aqui chegaram há mais de 4 séculos, iniciou-se a construção de fortes e fortalezas para a defesa contra os ataques indígenas, a pirataria e os invasores estrangeiros. O cinturão de fortificações que encontramos atualmente ao longo de todo esse extenso litoral é um marco histórico da atuação militar, não apenas protegendo o Brasil contra inimigos estrangeiros, mas também preservando a integridade, a soberania e a unidade nacional. Erigida sob diversas formas, muitas das primeiras fortificações deram início à formação de núcleos que, à sombra de sua proteção, cresceram, proliferaram e desenvolveram-se, constituindo hoje cidades como Manaus, Belém, Rio de Janeiro e tantas outras. Santa Catarina, São João, São José são exemplos de fortes e fortalezas que, entre muitos outros, receberam nomes de santos. Esta era uma maneira de difundir a fé católica no Império Lusitano. Estamos agora nos aproximando do Forte de São João da Bertioga, no litoral paulista. Ali começou a colonização efetiva do Brasil. Em 1532, Martim Afonso de Souza ergueu um entrincheiramento sob a forma de paliçada, com o objetivo de proteger o núcleo de São Vicente contra os ataques dos índios tamoios que entravam pelo canal da Bertioga. A fortificação denominada São Tiago foi atacada e destruída 2 vezes pelos tamoios. Em 1553, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, em visita à capitania de São Vicente, determinou a construção do Forte São João de Bertioga, no local do antigo entrincheiramento. A paz com os índios veio em 1564. Ela foi obtida pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Mais tarde, o padre Anchieta iria deslocar-se até a Guanabara para dar apoio a Mendes Sá e a Estácio de Sá na luta contra os franceses, pacificando os índios. Em 1847, ele dispunha de 6 canhões. Atualmente possui 2. O Forte São João da Bertioga e as fortificações de Santos e São Vicente foram o ponto de apoio para o estabelecimento dos portugueses na região serrana de Piratininga. A partir daí, São Paulo tornou-se a base de partida para a conquista do litoral, desde o Rio de Janeiro até Laguna, e do Planalto Central pelos bandeirantes do século XVI ao século XVIII. A procura de pau-brasil e de metais preciosos ocorria desde o sul até o norte. Ingleses e franceses aventuravam-se pelo território brasileiro a fim de estabelecer núcleos de exploração comercial. Para atingir seus objetivos, criavam alianças com os índios. Pernambuco esteve sob domínio francês até 1532, quando então os portugueses conseguiram expulsá-los. Rapidamente, os portugueses buscaram aliança com os índios e concentraram em Pernambuco grande poder econômico e militar. O forte núcleo de Pernambuco tornou-se a base de partida para a conquista de Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e mais tarde do Maranhão e do Amazonas. No dia do Natal do ano de 1597, o Rio Grande do Norte foi conquistado dos índios potiguares e de seus aliados franceses. Inicia-se a construção do Forte dos Três Reis Magos em 6 de janeiro do ano seguinte. Para garantir a posse sobre o Rio Grande, os portugueses, além de erguerem o Forte Reis, fundaram, em local próximo, a cidade de Natal, no Natal de 1599. O forte participou intensamente das lutas contra os holandeses. Pelo almirante Villegagnon, aportaram e fundaram a França Antártica. Eles não vieram apenas por motivos comerciais, como ocorreu no norte e no nordeste. Villegagnon, apoiado pelo líder calvinista almirante Coligny, pretendia também abrigar os franceses perseguidos por lutas religiosas na França. Inicialmente, estabeleceram-se na ilha de Villegagnon, construindo uma fortificação denominada Forte Coligny. Contavam com o apoio dos índios tamoios. Para consolidar sua posição e defender a França Antártica dos portugueses, os franceses decidiram fortificar pontos estratégicos na Baía de Guanabara. Surgiram as fortificações de Santa Cruz e da Laje, que com o Forte de Coligny compunham o seu sistema de defesa. Após a expulsão dos franceses, a posição de Santa Cruz foi ocupada e melhorada com a instalação da bateria Nossa Senhora da Guia,
A partir de então, ela participou de diversos acontecimentos históricos. A atuação eficiente de sua artilharia em 1599 impediu que holandeses penetrassem na Baía de Guanabara. Durante o domínio holandês no Nordeste, em 1632, foi ampliada e passou a ser poderoso instrumento de dissuasão contra ataques navais ao Rio. Recebeu nesta época a denominação de Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Em 1710, tinha 44 canhões e, com o fogo de suas baterias, impediu o desembarque da esquadra francesa de Charles Duclerc nas praias da Bahia. Reforçada a partir de 1730, permaneceu como guardiã da capital e da sede do governo ao longo do tempo. Em 1863, sofreu reformas significativas. Vivia-se a questão Christie, que ocasionou o rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra durante algum tempo. Iniciou-se a construção de 41 casamatas e instalaram-se 45 canhões de grosso calibre. A fortaleza foi ampliada em 2 andares, passando a ter 20 peças na bateria do primeiro andar e 21 na do segundo. As pedras tinham 1,40 m de espessura. Quase 10 anos depois que os franceses haviam chegado a Guanabara, Estácio de Sá deixa o Forte São João da Bertioga, em São Vicente, e funda a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, ali, entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão. No intuito de expulsar os franceses, Estácio de Sá decidiu fortificar a nova povoação, futura base de operações para as investidas contra as posições francesas. Mandou guarnecer o sul da Baía de Guanabara com uma fortificação que dominasse o acesso à enseada onde se estabelecera. A fortificação primitiva de Estácio de Sá originou no governo de Salvador Corrêa de Sá a construção do Forte São João. Com a união das coroas ibéricas entre 1580 e 1640, os inimigos da Espanha passaram a atuar aqui também. O Brasil passou a ser alvo não apenas da pirataria francesa, mas também da inglesa e da holandesa no norte do país. No Maranhão estavam estabelecidos os franceses. Os holandeses penetraram no estuário do Amazonas junto com os ingleses e no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Vários fortes foram construídos nesta época, tanto pelos portugueses quanto pelos inimigos na luta pela posse e controle desta área. Entre eles está o Forte Castelo. Este forte foi erguido em 1616 pela expedição comandada pelo capitão-mor Francisco Castelo Branco. Tinha inicialmente 12 peças para a defesa contra os índios e os estrangeiros que possuíam feitorias no estuário do Baixo Amazonas. Em 1868, o forte estava artilhado com 27 canhões de diferentes calibres, em que se incluíam peças de calibre 80 montadas sobre carretas. A cabeça de praia, conquistada em janeiro de 1616, serviu de base de partida para o reconhecimento e ocupação da Amazônia brasileira e para a ligação terrestre Belém-São Luís. Em 1728, foi reedificada em pedra. Nos anos de 1850 e 1868, sofreu reparos e recebeu obras complementares que visavam reforçar a defesa fixa da cidade de Belém. Hoje em dia, seus canhões são atração turística, mas outrora o forte teve grande projeção na conquista, definição e preservação da inviolabilidade da Amazônia. Os holandeses foram grandes inimigos dos portugueses e espanhóis. Em 1624 e 1630, eles invadiram o Brasil. Este é o Forte do Mar. Junto com ele, o Forte São Felipe, o Forte Santo Antônio, e ainda outros defenderam o território brasileiro dos barcos holandeses. A primeira invasão ocorreu na Bahia, em 1624, permanecendo a ocupação holandesa até 1625. A segunda invasão atingiu inicialmente Pernambuco e os holandeses conquistaram Olinda e Recife. Na Paraíba, atacaram o Forte da Restinga. No Rio Grande do Norte, conquistaram o Forte dos Três Reis Magos após enfrentar heróica resistência da guarnição. Durante 20 anos, este forte ficou sob domínio holandês. Somente com a capitulação holandesa, os portugueses recuperaram o forte, encontrando-o vazio e com tudo queimado. Os patriotas de Pernambuco decidem então expulsar os holandeses de uma vez por todas.
Em 1648 e 1649, ocorreram as duas batalhas dos Guararapes que concorreram para acelerar a derrota holandesa em Pernambuco. Entre 1645 e 1654, com o cerco terrestre de Recife, os patriotas quebraram a resistência do inimigo, conseguindo sua capitulação na Campina do Taborda. Foi aqui, em frente ao Forte das Cinco Pontas, que em 1654 os holandeses se renderam com todas as suas tropas. Desde que foi construído pelos holandeses em 1630, o forte tinha função-chave na defesa terrestre do Recife holandês. Protegia além do porto e prevenia golpes de mão vindos do rio Afogados e da Barreta. Com a vitória portuguesa, os holandeses perdiam o domínio naval que exerceram durante 24 anos sobre a enorme área costeira, o Atlântico e as rotas de navegação entre o Nordeste e a África. A reconquista de Pernambuco preservou a integridade territorial do Brasil do século XVII, permitindo a expansão geográfica que nos anos seguintes levaria os lusos brasileiros a alcançar as margens do Prata e do Paraguai e a ocupar o Vale Amazônico. Estamos agora no sul do Brasil. Enquanto ocorriam guerras contra os franceses no Maranhão e contra os ingleses e holandeses no estuário do Amazonas, iniciou-se um movimento de expansão no sul do país. Com a intenção de compartilhar do controle do Rio da Prata e de seu comércio, Portugal fundou a colônia do Sacramento na margem norte de seu estuário. Bases foram estabelecidas ao longo de todo o litoral, entre a colônia do Sacramento e o Rio de Janeiro, no intuito de dar o máximo de proteção à mesma, atacada diversas vezes pelos espanhóis. Em 1737, o brigadeiro Silva Paz fundou o presídio Jesus Maria José, na atual cidade do Rio Grande. Base de partida para a conquista e ocupação do território gaúcho. Aqui, em Santa Catarina, Silva Paz transformou a ilha de Florianópolis em base terrestre e naval. 3 fortalezas fechavam a Baía Norte: a de Santa Cruz de Inhatomirim, a de Santo Antônio e esta aqui, a de São José da Ponta Grossa. No sul da ilha, erigiu-se a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição. Portugal e Espanha lutaram cerca de 77 anos pela posse de terras no sul do Brasil. Somente em 1777, o Tratado de São Ildefonso conferiu os limites de Portugal e Espanha conforme tinham sido acertados anteriormente pelo Tratado de Madrid. No entanto, os limites de Portugal estavam ameaçados no oeste e no norte. Portugal lutou muito para estruturar e consolidar as capitanias de Mato Grosso e do Rio Negro. Este é o Forte Coimbra. Ele foi construído em 1774, às margens do rio Paraguai, para permitir o controle da navegação e a defesa da capitania de Mato Grosso contra invasores espanhóis. Além disso, ele devia criar condições para a exploração e povoamento das margens do rio. No século seguinte, o forte sofreu 2 ataques. Em 1801, a vigorosa resistência de Ricardo Franco derrotou os invasores espanhóis. Na Guerra da Tríplice Aliança, foi atacado por poderosa coluna paraguaia em dezembro de 1864. Eram 11 navios, 39 peças e 3.100 homens. O forte foi arrasado depois de muita resistência. A ocupação paraguaia durou até 1868. Em Rondônia, o Forte Príncipe da Beira foi de extrema importância para garantir a inviolabilidade da Amazônia e a integridade da fronteira oeste. Em 20 de junho de 1776, o governador Luiz de Albuquerque lançava a pedra fundamental da imponente fortificação. O forte tem muralhas de 8 metros de altura. Foi construído com blocos de pedra canga retirados de área próxima na região do rio Guaporé. As pedras eram transportadas em canoas especiais. O material e o equipamento para o forte vinham pela rota fluvial que ligava Belém do Pará a Mato Grosso. Já em 1764, haviam chegado de Belém pesadas peças de artilharia de bronze e ferro para a antiga fortificação existente neste local.
Há quem afirme que sob o forte foram cavados caminhos secretos para a selva e para a margem do rio. No coração da selva, esta construção era quase legendária. Era rodeada por um fosso de 2 metros de profundidade e largura variável que chegava a 30 metros. Do portão descia uma ponte levadiça de 4 metros que se juntava a outra de 28. Durante a República, o forte entrou em ruína. Submergido pela selva, foi reencontrado em 1914 pelo Marechal Rondon. Desde então é ocupado por uma guarnição do Exército que, a par da missão de vigiar nossas fronteiras, preserva este precioso patrimônio nacional. No início do século XIX, a família real portuguesa, pressionada por Napoleão, transferiu-se para o Brasil. Em 1822, 14 anos depois, Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, declarou a independência do Brasil. O acontecimento gerou reações armadas no Pará, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Em 1831, Dom Pedro abdica o trono e retorna a Portugal. Inicia-se o período da regência, em que revoluções borbulham por todo o país até o início do segundo reinado. Uma dessas revoluções foi a Sabinada, que aconteceu na Bahia. Ali, no Forte do Mar, a Sabinada foi tramada durante o contato de Bento Gonçalves com os conspiradores baianos. O forte era a maior e mais poderosa fortaleza de Salvador. Tinha 54 peças. O Forte do Mar lutou junto com o Forte de São Felipe, que abrigava 700 sabinos. O fim da revolta se deu com a queda do último núcleo de resistência que estava posicionado aqui dentro. Não apenas na Bahia, mas também em todo o litoral nordeste e sudeste, sucederam-se movimentos revolucionários. No Pará surgiu a cabanagem, no Rio Grande do Sul a farroupilha e no Maranhão a balaiada. Explodiram também as revoluções liberais de São Paulo e Minas Gerais. A paz no Rio Grande só veio em 1845, sob o nome de Paz de Ponte Verde. Destacou-se nesta fase histórica a figura de Duque de Caxias. Ele recebeu o título de o pacificador pela pacificação do Maranhão, de São Paulo, de Minas e do Rio Grande do Sul. Depois das conturbadas lutas revolucionárias, seguiu-se o período de paz interna do Segundo Reinado, que viveu sob o regime parlamentarista durante 49 anos. Com a proclamação da República no dia 19 de novembro de 1889, estourou a Revolução Federalista. A ela juntou-se a Revolta da Esquadra. Na Revolta da Esquadra, navios da Marinha, apoiados pela fortaleza de Villers-Gagnon, travaram violentos duelos a canhão com as fortalezas de Santa Cruz, da Laje e de São João na entrada do Rio de Janeiro, e com a de Gragoatá, em Niterói. Os estragos foram recíprocos. Após as lutas, o armamento das fortalezas foi modernizado. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram construídos os fortes de Duque de Caxias e de Copacabana. O Forte de Copacabana tornou-se o mais moderno e poderoso forte do Brasil. Estes canhões são os de maior calibre da América do Sul. São peças de 305 e de 190 milímetros, auxiliadas pelas peças das torres com 75 milímetros. As muralhas têm 12 metros de espessura. Foi construído pelo Marechal Hermes da Fonseca. O forte destinava-se a completar a linha de defesa da cidade e a prevenir o desembarque em Copacabana. Fatos político-militares deram início à Revolução de 22, levando à prisão disciplinar o Marechal Hermes. Em 22, ele era a mais alta patente do Exército, na condição de ex-ministro da Guerra e ex-presidente da República. Deste canhão foi disparado um projétil de 305 milímetros a 1h da madrugada do dia 5 de julho de 1922, com o início do movimento. Quem comandava era o filho do Marechal, o capitão Euclides Hermes da Fonseca.
operação comandada pelo capitão Euclides foi descoberta. Sem contar com qualquer adesão à revolta, ele prosseguiu na luta. Foi preso quando ia parlamentar com o governo. Durante a madrugada e ao longo do dia, o forte disparou tiros contra objetivos diversos. Duelou com os encouraçados Minas Gerais e São Paulo. Recebeu ataques da fortaleza de Santa Cruz e de aviões. Este é um fragmento do pavilhão nacional que foi dividido em 18 partes entre oficiais, praças e civis que tomaram parte no episódio dos 18 do forte. Cercada por terra, céu e mar, a guarnição abandonou o forte e foi lutar na praia de Copacabana. Foi preso quando ia parlamentar com o governo. Durante e após a Primeira Guerra Mundial, as fortificações brasileiras foram aperfeiçoadas. Foram instalados canhões como este aqui. São canhões móveis de costa. De grosso calibre, podem ser deslocados para qualquer ponto do litoral onde a ameaça for mais provável. Esses canhões revolucionaram o conceito de defesa no litoral. O que vemos hoje ao longo do extenso território brasileiro é um cinturão de fortificações militares, lembrança perene das lutas pela conquista e defesa do território, pela manutenção da unidade, da integridade e da soberania de nossa terra.